Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje nós continuamos com os nossos devocionais diários. Estamos no Antigo Testamento, lendo o livro de Números, dos capítulos 19 e 22. Você faz a leitura, medita, se aprofunda na palavra de Deus. No Novo Testamento nós vamos comentar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. É interessante como Paulo ele é jogado de lá para cá, igual Jesus foi em seus julgamentos. Paulo agora vai estar diante do Sinédrio, ele vai começar dizendo no versículo 1: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo vai estar ali diante dos membros do Sinédrio, aqueles homens ali proeminentes dentro da nação judaica, fariseus, saduceus, que faziam parte da política, da religiosidade, dos julgamentos dentro ali no meio do seu povo. E Paulo, ele sabia quem estava ali, fariseus e saduceus, e eles tinham teologias divergentes. Então, sabendo que alguns deles eram saduceus, diz o versículo número 6, e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo jogou lenha na fogueira e disse isso, aí começou uma discussão entre os fariseus e saduceus e a assembleia ficou dividida. E tem aqui a explicação de Lucas: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então os fariseus se levantaram ali defendendo Paulo. O versículo 9 diz para nós: não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Imagina ali o tom entre aqueles homens ali, cada um querendo saber mais do que o outro, mas o problema é que a discussão ficou muito violenta. O versículo 10 diz para nós: e o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado no meio deles, então ordenou que as tropas descessem, retirassem ele ali à força e levaram ele para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, olha que coisa maravilhosa, saber que Jesus se pôs ao lado de Paulo ali naquele momento, disse para ele: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Jesus disse para Paulo: você vai para Roma, o Senhor estava ao lado dele, você tinha que ter vindo para cá. Nós lembramos aqui que o caminho foi difícil, ele está ali não vivenciando um momento missionário extraordinário, onde muitas almas estão convertidas, ele está preso, está ali sob julgamento, ele está sendo julgado de um lado para o outro ali, e foi o que Deus queria, que ele testemunhasse dele ali, para que aquelas pessoas soubessem quem era Jesus. E agora ele recebe outra informação: você vai estar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus eles tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, diz os versículos 12 e 13. Veja o tamanho da hipocrisia e da loucura na mente dessas pessoas. Eles não tinham mudado nada. Jesus já tinha morrido há muito tempo, e aqui vemos que esses homens ainda eram totalmente contra o cristianismo. Os fariseus, saduceus, o Sinédrio e muitos outros também eram contra, e eles chegam ao ponto de fazer um jejum para que pudessem matar Paulo. Eles disseram que enquanto não matasse Paulo, eles não comeriam e nem bebiam. Porém, aquele plano foi descoberto. O versículo 16 diz para nós que o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, Paulo orientou ele a levá-lo a essa informação ao comandante. O centurião fez isso, levou ele até o comandante, diz o versículo 17, e o comandante despede o rapaz e diz: não diga a ninguém que você me contou isso. E aquilo que foi revelado ali fez com que Paulo recebesse uma escolta magnífica. Sim, Paulo saiu dali escoltado. Veja o que diz o versículo 23: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo e leva-no em segurança ao governador Félix. Aqui sim Paulo foi no cavalo, não no dia da sua conversão. E aqui nós vemos que esse destacamento aqui, 470 soldados acompanharam Paulo para ele chegar até o governador Félix. Quando ele chega a Félix, no último versículo, diz para
nós ouvimos Félix dizendo: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Félix estava esperando os judeus, os fariseus, aqueles homens que acusaram, chegar lá, e então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Veja, Paulo também vai estar ali perto de Herodes. Outro Herodes entra na história. Os Herodes sempre entram na história e sempre de uma maneira negativa, diga-se de passagem. Aqui é outro Herodes. Teve Herodes o Grande, Herodes Antipas e outros, aquele que morreu porque ali logo depois de ter matado Tiago e prendido Pedro. Aqui é outro Herodes, outro descendente de Herodes o Grande, diga-se de passagem, que vai estar ali com Paulo, e ainda não acabaram os julgamentos. Paulo continua testemunhando. Paulo segue adiante porque ele tem uma promessa, está com os olhos fixos na promessa e sabe que ele vai sair vivo daqui, ele vai chegar em Roma. Depois de Roma ele não sabe o que vai acontecer, mas até lá pode ter certeza, se o Senhor disse, ele vai cumprir. Assim também é nossas vidas. Deus quer que nós testemunhemos do amor dele. Ele já falou contigo até onde vai levar o evangelho através da sua vida, que você não se cale e continue falando. Nós não podemos nos calar. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.